Irmãos queridos, graça e paz, na manhã deste dia do Senhor, com temor e tremor, nós iremos contemplar para a nossa reflexão o 6º Salmo de Romagem, Salmo de número 125, que diz assim: Cântico de Romagem, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos queridos, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus nos deu um testamento. No sermão pascal registrado no Evangelho de João, capítulo de número 13 até o capítulo de número 16, Jesus termina mirando o coração dos seus discípulos, dando à igreja um testamento que no mundo nós haveríamos de passar por aflições, mas o mesmo testador afirma: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Este salmo, o Salmo 125, é um salmo de encorajamento, é um cântico de ascensão, de subida. Na verdade, meus irmãos, os salmos de romagem ou dos degraus descrevem as experiências dos peregrinos de todas as épocas. Eles falam de tristeza, de medo, de dúvidas, de esperanças. Eles também contemplam fé, temor, gratidão. Não há, meus irmãos, uma única emoção humana que não seja contemplada nos salmos de romagem. O momento do peregrino é deveras um momento de angústia, de adversidade imposta pelos ímpios, pelos inimigos da igreja. Pode ser que Israel estivesse debaixo da opressão de nações pagãs ou debaixo de governos ímpios regendo o povo, ou talvez enfrentando perigos iminentes dos mais diversos. O verso de número 1 a 3 do Salmo 125 mostra que o peregrino, que a peregrina tem um Deus que é Deus de promessas. E meus irmãos queridos, todo peregrino, toda peregrina, quer seja ele mãe, pai, esposo, esposa, jovem, criança, precisa trazer à sua memória as promessas de Deus, que são certas, e lembrar de quem Deus é e de suas promessas é a melhor maneira de vivermos e de peregrinarmos. As promessas de Deus, igreja, são para o peregrino uma espécie de bordão de sustentação. Quem confia em Deus é bem-sucedido espiritualmente. Confiança em Deus, meu irmão, é uma virtude que só peregrinos têm, visto que é um recurso gracioso dado por Deus à sua grei. Observe o verso de número 1, que o salmista diz: os que confiam no Senhor. Esta expressão que abre as cortinas deste salmo mostra para nós, meus irmãos, sem rodeios, sem meneios, que nem todos confiam em Deus, mas em deuses. Não é à toa que o Salmo 115 diz: Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confie no Senhor. IPT, confie no Senhor. Confiar em Deus, irmãos, não é pensamento positivo, não é meramente acreditar, é viver pela fé no que Deus diz. O justo viverá pela fé, como nós contemplamos no profeta Abacuque e como é reafirmado por Paulo em Romanos capítulo 1. Todo peregrino na época do Salmo 125 tinha, meus irmãos, as promessas de Deus no Pentateuco, no livro de Jó, nos livros históricos, e eram felizes. Hoje, eu e você somos ditosos, bem-aventurados, porque nós temos
o cânon completo. Nós temos a Bíblia Sagrada, o Antigo e o Novo Testamento repleto de promessas de Deus. O salmista então diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Observe, igreja, que as promessas de Deus listadas aqui não são miragens no deserto da vida, mas são oásis para a nossa jornada, para a nossa peregrinação, refrigerantes promessas de Deus, visto que nós já desfrutamos delas no presente momento. Diz o salmista que os que confiam no Senhor são como o monte Sião e não como o monte Everest. Mesmo, igreja, que o monte Sião não seja grande e imponente, ele é firme e estável, porque Deus fez esta promessa. O salmista diz: não se abala. Vai ter problemas? Sim, enfrentaremos lutas, sem sombra de dúvidas, mas não vai se abalar, não vai se afastar de Deus, não vai naufragar, não vai esboroar, porque Deus é Deus da igreja. Não é mérito do monte, mas do Deus do monte. As promessas de Deus não são areia movediça. Eu e você não estamos, meus irmãos, num pavimento gelatinoso. Não, meus irmãos, o peregrino é firme em Deus e Deus o firma cada vez mais. O verso de número 2, o salmista diz: como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Visto que Deus protege o peregrino, Deus protege a peregrina, Deus se põe em derredor do seu povo e os protege. Bendito seja o Senhor. Verso de número 3, o salmista diz: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Meu irmão, minha irmã, Deus vai nos livrar. O cetro representa o poder que nós poderíamos chamar de legislativo, executivo, judiciário, mas Deus não permitirá muito tempo de adversidade, de opressão, porque se o sofrimento passar do tempo, o justo se corrompe. É só você lembrar da parábola do semeador. Eu termino na manhã deste dia: quando o justo não abandona a fé, ele esfria. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. O salmista afirma que Deus é quem está no controle e não o ímpio. O propósito de Deus, IPT, é a nossa firmeza e não nossa vida boa. O propósito de Deus é a nossa salvação e não prazeres imediatos, prazeres que desvanecem, que dissipam. Preste atenção, peregrino, peregrina, nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está gemendo sem ver solução. Preste atenção, meus irmãos, porque em toda a Escritura nós ouvimos, e neste Salmo de número 125, um hino trazendo esperança ao aflito. Seu clamor, Deus ouviu, igreja, e o resgate por Jesus pago foi. Sê feliz, sê então feliz, crente. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus na cruz do Calvário. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, como um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Pais e mães, filhos e filhas, esposos e esposas, problemas sempre encontrarás para resolver, mas a vitória, no entanto, terás. Não há enfermidade ou luta que te possam de Deus afastar.
Ó peregrino, sê então com Cristo na manhã deste dia e para sempre feliz. Um abençoado dia do Senhor, meu irmão e minha irmã. Nestes dias cheios de confusão, nestas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já o ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vê Jesus com ternura e te abraça e diz com amor, ser feliz. Ó, ser então feliz, feliz, cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Tu deves ser como um farol na tormenta, a brilhar como uma luz de esperança, um abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver.